Queridos irmãos e irmãs, queremos ser uma igreja que se aproxima, escuta, ilumina. Mas que igreja é essa? De que igreja estamos falando? A primeira realidade para a qual precisamos olhar e para a qual precisamos refletir é a realidade da igreja. Da igreja da qual fazemos parte, da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que ao entregar a Pedro a responsabilidade de conduzi-la, quis e tudo fez para que fosse una, que seus discípulos permanecessem unidos, e pediu ao Pai que nós fôssemos um, assim como eles são um. No credo nós proclamamos: creio a Igreja una, santa, católica. E una e católica, isto é, presente no mundo inteiro. É una, mas com as características próprias de cada povo, raça, língua, cultura. É una, mas presente em cada igreja particular, una e por inteiro presente e atuante em cada diocese. E ao dizer uma, nós falamos de cada igreja particular, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, presente e atuante num território específico. Quantas vezes nos propomos, mesmo se nem sempre conseguimos, caminhar juntos, leigos e pastores, pelos caminhos da história, para encontrar Cristo, nosso Senhor, anunciá-lo e testemunhá-lo, chamados por Cristo a segui-lo, unidos nele, formamos o seu povo, destinado a acolher e salvar a humanidade toda. Experimentamos que, mesmo com todas as nossas diferenças, mais estamos unidos a Cristo, mais estamos unidos entre nós. O Senhor acompanhou e acompanha a nossa caminhada. Esteve e está conosco. Vive em nós e com o seu Espírito anima a igreja. E com a tradição da igreja, cremos que onde ela está, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a igreja. E aonde se celebra a Eucaristia, aí está presente a igreja inteira. Quantas vezes repetimos que a marca decisiva da igreja é a sua realidade de comunhão que se exprime no caminhar juntos, na convergência e na participação de todos. Falamos de caminho comum, de corresponsabilidade, sem implicar num alinhamento ou numa uniformização, numa marcha forçada. Lembramos que cada batizado, com sua vocação particular, deve oferecer a sua contribuição diferenciada segundo o seu carisma. Que todos são chamados, no seio da comunidade, à abnegação de si mesmos, até o dom de sua vida, a uma fé confiante, ao serviço humilde, ao testemunho corajoso, à ação generosa a favor dos necessitados. Preocupados com a qualidade do discípulo e com sua ligação pessoal com Jesus Cristo, pois o cristão é aquele que segue Jesus. Então, nós, ao longo destes anos, marcamos a nossa caminhada focando em diversos aspectos do discipulado. Discípulos da palavra, discípulos em comunhão, discípulos em missão, discípulos eucarísticos, discípulos da caridade, como Jesus, discípulos em pequenas comunidades, leigos e leigas pela vivência do batismo, cristãos testemunhas, sal da terra e luz do mundo.
Procuramos realizar o nosso ser igreja na escuta da palavra e na mútua escuta, na partilha de responsabilidade e na reciprocidade para discernir o que o Espírito quer de nós para hoje e para amanhã. E nós, ministros ordenados, bispo, padres e diáconos, sentimos que o maior desafio de nosso ministério ordenado não é só o de ensinar e presidir os sacramentos, mas é o de ajudar cada um a encontrar o seu lugar, a sintonizar seu passo com aquele dos outros, a abrir-se para uma comunhão maior e chegar, assim, ao momento da decisão que seja fruto de um consenso bastante amplo. Visto que o caminhar junto e o viver a comunhão é uma qualidade constitutiva da vida eclesial que acompanha a realidade cotidiana de cada comunidade, de cada paróquia e de toda a diocese, é indispensável uma efetiva e fecunda participação nos momentos de comunhão, como a Assembleia Diocesana de Pastoral, o Conselho Presbiteral, o Conselho Diocesano de Pastoral, o Conselho de Assuntos Econômicos, as coordenações diocesanas e paroquiais de cada pastoral e movimento, a prática da sinodalidade, que garante uma melhor catolicidade. Lembrados de que a paróquia não é o único lugar eclesial de reunião, é preciso sempre construir comunhão entre paróquias, movimentos e redes. Para tanto, precisamos de uma pastoral dinâmica. O atendimento e os serviços que nossas paróquias prestam melhoraram bastante. Contudo, continua ainda grande o desafio de passar de uma pastoral de conservação que se preocupa de satisfazer as necessidades religiosas do povo para uma conversão pastoral, que tem como sua primeira preocupação criar um verdadeiro espírito de comunidade para promover a sua missão. Promover espaços de encontros, uma mentalidade de irmãos no caminho da fé, partilhar convicções ao longo do caminho e também questionamentos. Em todo caso, buscar junto a vontade de Deus, evitando nos colocar acima dos outros como mestres. Nós, de fato, temos que testemunhar um Deus apaixonado pela nossa humanidade, que a alcançou sem explicar os grandes enigmas da existência, mas inserindo-se nela, precedendo-nos no sofrimento, no abandono, na morte injusta do inocente perseguido. A participação na Eucaristia faz uma grande diferença na vida do cristão. Como gostaria que toda a comunidade tivesse a possibilidade da Eucaristia Dominical. Ansiamos por este dia, pois a comunhão entre nós é fruto da comunhão com Cristo. A igreja que nós somos tem na Eucaristia seu ponto de partida e de chegada. Comer o corpo do Senhor, momento de comunhão, oferecida e recebida, nunca é uma ação solitária, mas sempre uma experiência de comunhão, a experiência vivida com especial ardor pela comunidade cristã desde as origens. No livro dos Atos dos Apóstolos se lê que os primeiros cristãos eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A comunhão com Cristo é sempre comunhão também com o seu corpo, que é a igreja, como lembra o apóstolo Paulo,
O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. É a Eucaristia que transforma um simples grupo de pessoas em comunidade eclesial. A Eucaristia faz a Igreja, alimentando-nos do corpo de Cristo. Somos libertados dos laços do individualismo e, por meio da comunhão com Ele, nos tornamos uma coisa só entre nós, o seu corpo místico. São superadas assim as diferenças devidas à profissão, à classe, à nacionalidade, porque nos descobrimos membros da única grande família dos filhos de Deus, na qual a cada um é dada uma graça particular para a utilidade e o bem comum. A segunda prece eucarística, invocando o Paráclito, exprime a súplica para a unidade da Igreja. Participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Esta passagem nos ajuda a entender que a Eucaristia está na raiz da Igreja, como mistério de comunhão, de unidade e de fraternidade. Cada Eucaristia deve manifestar uma realidade eclesial onde são reconciliadas as diversidades, eliminadas as discriminações culturais e sociais, políticas e étnicas. A Eucaristia não é somente banquete onde recebemos o corpo de Cristo, é também mesa na qual nos tornamos um só corpo com Ele e entre nós. Este sacro convívio une sem uniformar, agrega sem nivelar. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.